Boa noite! Boa Boa noite. Boa noite, boa noite. Como vai você? Cada vez Cada melhor. vez melhor. ó. E que dia é hoje? É o primeiro Primeiro dia dia da da minha nova vida. Muito bem. Esse é o cumprimento de todas as reuniões do amor exigente. Mas é preciso sentir com o coração. O hoje é um presente que recebemos todos os dias para estarmos cada vez melhor. E assim, trilharmos pelos caminhos da vida com mais força, fé e alegria. Bem-vindos à Domingueira E. O Amor Exigente é um programa de ação, de auto e mútuo cuidado, tendo como principais objetivos o desenvolvimento do equilíbrio comportamental, o investimento na prevenção e na qualidade de vida. Aprendemos com esse programa que o poder superior não nos deu o poder de modificarmos a ninguém, mas nos deu o poder de mudarmos a nós mesmos. Afinal, nada muda se você não mudar. E quando mudamos a nós mesmos, aqueles que estão à nossa volta precisam se adaptar às nossas mudanças. O amor exigente pode até não acabar com seus problemas, mas com certeza irá ajudar para que os seus problemas não acabem com você. Esta não é uma reunião de partilha, mas um encontro de domingo para estudarmos e refletirmos juntos. A reunião está sendo gravada e o arquivo ficará disponível no site da FEAE, da Federação de Amor Exigente, e também no YouTube. É com você, Rosinha. Boa noite a todos. Como diz a Lu, sejam muito bem-vindos. Fiquei com muita saudade de vocês, porque semana passada a gente não teve domingueira, né? Já estamos acostumados a gente se encontrar todo domingo nesse horário, mas foi por um motivo justo e hoje estamos de volta. Então, vamos tomar cuidado com os nossos microfones, com as nossas telinhas, né? Vamos lembrar que o Amor Exigente é um programa gratuito, que não cobra nada para a gente participar das reuniões, mas que tem despesas. Então, depois a Lu vai colocar para a gente lá no chat o Pix da nossa federação, para quem quiser contribuir, com quanto quiser contribuir, para que a nossa federação continue forte e firme e organizada, como sempre foi, e ajudando sempre muito as pessoas. Então, gente, hoje a gente tem uma noite para lá de especial. Todas as noites são especiais, né? Mas hoje nós vamos ter a espiritualidade com a Lu Correia. É um grupo novo que eu fiquei muito feliz de saber que está sendo aberto lá no Soure, o Grupo Esperança Marajoara. E a Lu e o Lu Correia e o Silvio Leal. E quando eu vi que esse grupo estava sendo aberto, eu falei, poxa, eu vou fazer contato com a Lu e chamar para ela fazer espiritualidade para a gente. A gente sabe que o Amor Exigente é um programa de espiritualidade pluralista que aceita pessoas de qualquer religião, ou até que não tem religião mesmo. Eu sempre lembro aqui que o Padre Haroldo dizia para a gente que espiritualidade é fazer o bem e que comece pela gente. Então, hoje a Lu vai estar fazendo espiritualidade para a gente e depois a gente apresenta o nosso palestrante da noite. Gratidão, Lu, pelo seu sim. Eu vou aproveitar esse momento, então, para fechar os microfones. Pode abrir seu microfone, Lu, por favor. Oi, tudo bem? Pronto, tudo bem. Pronto, muito bom. Muito boa noite a todos desta Então, não Domingueira estamos te E. vendo ainda. Não? A imagem fechou. Vamos tentar aqui. Está Pronto. agora? Pronto. Sim, sim. Som e imagem? Sim. Ok? Muito bom. Ok. Tá certo. Então, eu retomo o meu boa noite a todos dessa Domingueira E. Eu sou Lurdilene Correia, tá? Conhecida como Lu Correia. Sou voluntária deste programa maravilhoso que salva vidas, que é o Amor Exigente. Sou natural de Soure, na Ilha de Marajó. Faço parte da Regional Pará. Eu recebi esse convite, né, da dona Rosa Escobar,
e disse um sim imediato para fazer este momento de espiritualidade. De fato, Dona Rosa, há menos de uma semana inauguramos o grupo que chama Esperança Marajó, tá? Esperança Marajó, o qual eu acredito que seja o filho mais novo do amor exigente no Brasil, né? Está sendo agora, nasceu agora, não é? Foi gerado e nasceu agora. Estamos iniciando esse programa que irá melhorar nossa qualidade de vida, nossos defeitos de caráter, enfim, nosso comportamento pessoal, social, espiritual, emocional, não é? E o nosso 7º princípio ético do amor exigente tem como palavra-chave solidariedade. E nos ensina a agir com fraternidade e respeito no nosso relacionamento com entidades afins. Então, eu pensei para este momento de hoje a oração da paz, chamada também de oração de São Francisco, né? E nossos irmãos de Alcoólicos Anônimos, o qual eu sou amiga também de AA, no seu 11º passo da sua literatura, dos 12 passos e as 12 tradições, eles têm, né, inserido no seu 11º passo a oração da paz, ou oração de São Francisco, que é uma oração universal, e daí entendermos tal importância para todos nós, seres humanos. Através dessa oração e meditação, podemos elevar com excelência nossos pensamentos ao poder superior, que cada um aqui neste grupo compreende. Estamos, portanto, à frente de um dos 4 pilares do amor exigente, que é a espiritualidade pluralista, a qual você terminou de falar agora. E eu recitarei, a partir de então, a oração de São Francisco, ou a oração da paz. Ó Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Através desta oração, né, desta meditação, convido a todos nós nos abandonarmos a toda e qualquer resistência às palavras desta oração. Saboreando essas palavras e tentando sempre absorver o sentido profundo de cada uma frase, de cada uma palavra, né? Nós temos aqui as antíteses, né? O ódio, o amor, né? A discórdia, a união, a dúvida, a fé. E interessante o tema de hoje, né? Que como o álcool afeta o cérebro. Daqui a pouco o doutor vai nos falar, vai palestrar muito bem em cima desse tema. O álcool também tira de qualquer meio familiar o amor, também tira o perdão, também tira a luz, a verdade, sobretudo, né? Então, todos esses adjetivos que, nesta oração, somos convidados a colocar no lugar de adjetivos que não devem fazer parte da nossa vida, da nossa família, da nossa convivência. Estejamos nós onde estivermos, no nosso trabalho, na nossa vida pessoal, eu comigo mesma e eu com o outro, né? Independente de onde eu estiver inserida.
Então, a mensagem que eu deixo hoje é uma reflexão para cada um de nós nesta sala, tá? Para pensar nesta verdade, nesta oração universal, que é a oração da paz, chamada também de oração de São Francisco de Assis, né? Por hora chamada, porque combina, né? Em algumas leituras, combinava muito com a sua vivência. Era o que ele fazia, transparecia, ensinava e educava. Tá? E o amor exigente está aqui também para nos educar, os nossos comportamentos, nossos anseios, nossos desejos, né? Através dos princípios éticos, princípios básicos, também da espiritualidade pluralista, tá? E, sobretudo, da responsabilidade que cada um de nós temos, a responsabilidade social com todos. Eu desejo aqui, de fato e de coração, uma reunião de muita paz, de muita sabedoria, muito entendimento para nós. Agradeço novamente, Dona Rosa, o seu convite, tá? Estou aqui longe, hoje eu viajei, estou em Belém do Pará agora, cheguei há pouco, mas com compromisso, com a responsabilidade de estar aqui no horário. Isso o Amor Exigente já me ensinou, eu sou muito feliz por isso. Tá? Muito obrigada, eu me sinto realmente muito feliz de estar aqui, meu amigo Silvio Leal ficou lá, nós estamos à frente do amor, do grupo de Amor Exigente, Esperança Marajó. Estamos todas as terças-feiras, às 19 horas, né, ajudando pessoas, ajudando famílias, nos ajudando. Tá ok? Então, muito obrigada. Uma excelente reunião a todos. Força, fé e alegria. Gratidão, Lu. Que lindo você trazer essa oração para a gente e que o grupo mais novinho, né, no momento, tenha vida longa. Desejamos Amém. vida longa para ele e é muito bom. A gente fica muito feliz quando vê um grupo de amor exigente nascendo, né? Que todos tenham direito, né, a conhecer esse programa tão lindo que resgata vidas mesmo. Gratidão, Muito prazer ter obrigada. você aqui com a gente, tá bom? Resgatou a minha também. E vamos resgatar muitas vidas, né? Isso aí. Se Deus Muito quiser. obrigada. Estamos aqui precisando de orações e de energias positivas para o nosso grupo. Tá, ok? Sim. Agradecendo sempre a Iraneide e Sérgio, que foram colaboradores assim fiéis, que estiveram lá, enfrentaram a maresia do nosso rio, mas estiveram lá conosco, a Regional Pará também em nome da Patrícia. Agradeço em nome de todos. Muito obrigada. Gratidão. Então, gente, depois dessa espiritualidade tão bonita, nós vamos chamar o nosso palestrante. Eu não pedi licença, não, mas eu vou falar um pouquinho aqui sobre ele. Dr. José Mauro Braz é professor de neurologia da Faculdade de Medicina da UFRJ, mestre doutor pela UFRJ, pós-doutorado em neurociência pela Universidade de Paris, especialista em dependência química, faz parte da ABAD, é membro da Sociedade Francesa de Alcoologia, membro efetivo do GT de Drogas da CREMERGE, diretor médico da Clínica Evolução, diretor científico do Instituto Brain Connect de Neurologia e Neurociência e autor de diversos artigos e livros sobre a temática de álcool e outras drogas. Então, é com muita alegria hoje que o Dr. José Mauro vai estar aqui com a gente para trazer um tema que é tão importante, né? Falar de álcool nesse momento, com a Copa chegando, com as festas do final do ano também chegando aí. Então, seja bem-vindo, gratidão pelo seu sim. Vamos nós. Boa domingueira para a gente. Eu agradeço muito, acho que esse convite logo foi feito, eu aceitei com o maior prazer, porque tinha tido contato com um grupo de amor exigente há mais de 20 anos em Teresópolis, que nós fizemos alguns eventos lá. Então, é um enorme prazer estar aqui com vocês e para abordar um tema que é um tema do dia a dia. Esse tema não tem prazo. Desde que o mundo é mundo, a civilização tem como um dos marcadores da nossa civilização humana são as bebidas alcoólicas, sobretudo o álcool, o vinho, a cerveja. Isso já foi visto há muito tempo, vocês sabem. Então, hoje a minha preocupação é poder levar para vocês, né,
para todos é o que eu faço há muito tempo e que a gente vem estudando, a questão do álcool, de um modo geral, sobre o organismo, sobre o comportamento, sobre nossas manifestações de relação ligada ao alcoolismo, mas também falar do uso do álcool, o uso de risco e do abuso de álcool, que ocorre, sobretudo, como a Rosa falou, chegando no final de ano, Copa do Mundo, festas e comemorações, ocorre muito abuso de álcool, né? E falando de álcool, nós estamos falando de uma droga, uma das principais drogas, embora lícita, mas é a droga mais usada e, mais do que usada, é banalizada, né? Tem vários aspectos lá. Isso me interessa de maneira especial, enquanto docente, professor de neurologia de medicina na UFRJ, a minha ligação com a questão do alcoolismo, né, foi além da neurologia e da psiquiatria, além, eu digo, pela prática, né, além no sentido de me dedicar com um programa de ensino e pesquisa. Então, lá para o final dos anos 70, aí eu já estou dizendo que sou sou do século XX, da primeira metade, né? Mas para dizer que naquela época, ao trabalhar como neurologista ao lado de dois hospitais psiquiátricos importantes, que vocês conhecem, no Brasil é conhecido, o Hospital Pinel, até a palavra Pinel, né, viralizou, né? O cara pinelou, o cara está no Pinel, ou você é Pinel, quer dizer, até ofende. E Instituto de Psiquiatria, e eu sou do Instituto de Neurologia. Mas foi muito interessante, porque dentro do Instituto de Neurologia, como neurologista, eu trabalhei dando pareceres, trabalhei como médico do hospital psiquiátrico e fiquei 20 anos numa emergência psiquiátrica, a maior emergência psiquiátrica do Rio de Janeiro, talvez uma das maiores do Brasil. Você imagina, no final dos anos 70 e toda a década de 80 e um pedaço da década de 90, eu era médico clínico de uma emergência psiquiátrica, onde eu era diarista. Todo dia eu estava lá vendo todos os casos, né? Então, isso foi muito importante, que dentro da universidade eu logo me interessando pelo tema, embora esse tema não seja um tema inscrito no curso de graduação de médico, psicólogo, enfermeiro, advogado, vocês sabem disso, né? Que é importante, eu ressalto sempre, que era um tema que deveria fazer parte da graduação de todas as formações, não só médicas, como psicólogas, como de advogados, como dos professores. Ter uma noção de álcool e droga, sobretudo álcool, deveria ser uma disciplina obrigatória, uma disciplina não para formar especialista, mas para ter uma noção dos problemas relacionados, né? Então, eu me senti muito motivado para falar para vocês, embora o tema possa parecer, esse vai ser meu desafio, um tema um pouco hermético, fechado, falar de álcool, droga, neurociência, mas eu vou querer, prometi para a Rosa, de tentar traduzir isso numa linguagem comum de interesse. Por quê? Entendendo um pouco mais, e a ciência avançou muito. Hoje, qualquer programa de televisão, Fantástico, ou qualquer outro programa de maior, né, de maior audiência, vai falar de assuntos de ciência. E com esse episódio que nós tivemos da pandemia, 2 anos de pandemia aí, o que ficou ressaltado foi o valor da ciência, o valor da saúde, o valor da educação e aí a prevenção. Então, nós vivemos uma pandemia do Covid e que foi fantástico ressaltar e resgatar a saúde e a ciência como ferramenta. Então, a minha vida toda, foram mais de 40 anos dentro como docente em uma universidade, mas o que me salvou, entre aspas, o que me ajudou muito foi poder trabalhar no ambiente social. Embora fazendo ensino, pesquisa, né, orientando tese, escrevendo artigo, publicando, mas a coisa mais importante foi trabalhar exatamente com o paciente, com a família, e o que eu fiz esses anos todos, né? Inclusive, quando foi feito, a Lúcia fez a oração, né, de São Francisco,
Isso foi importante para mim, por coincidência, eu fui diretor-geral do Hospital São Francisco de Assis. Esse hospital é um hospital universitário, fica no Rio de Janeiro, e é um hospital que para mim foi muito importante. Eu fiquei lá uns 20 anos, agora como diretor médico e os últimos anos como diretor-geral, e foi importante que, sendo um hospital São Francisco de Assis, né, e tinha os eventos, que tinha a oração de São Francisco lá no dia, São Francisco, se não me engano, é 4 de outubro, né? Então, tivemos muitos eventos e era um hospital de atenção básica. E como hospital de atenção básica, eu tinha espaço, tive o privilégio e ajuda e favorecimento de trabalhar com a questão de dependência química, com a equipe multidisciplinar, com um tratamento clínico ambulatorial, hospital dia. E a minha outra experiência também de muitos anos foi ser diretor médico da Clínica Evolução, que é especializada em dependência química. Então, isso foi que realmente me ajudou. Eu falo isso, que me ajudou, e falo para os meus alunos. Isso me ajudou mais, não mais, mas me ajudou muito a ter o contato e me interessar não só pela ciência da dependência química, mas pela prática da dependência química. E assim nós tivemos oportunidade de conversar. Então, eu gostei de ouvir essa oração mais uma vez, porquanto o Hospital São Francisco de Assis é um hospital de referência icônica dentro da história da saúde e especialmente da atenção básica de saúde. Bem, então, agradecendo as palavras elogiosas de Rosa, eu acho que agora boto no meu currículo mais uma palestra para o amor exigente. Então, já vou colocar no meu currículo. Porquanto que a conversa nossa sobre esse tema, né, ela é atual. E quando nós podemos dizer atual, que é um momento atual, aqui, por exemplo, é um livro que eu mostro. Você vê, esse livro saiu o ano passado, The Neuroscience of Addiction, quer dizer, a neurociência da dependência química. Esse livro é de 2020 e continua saindo muitos livros. Esse aqui é um livro também, que é um em francês, do Instituto de Neurociência de Paris, da Universidade de Paris. Por quê? Porque nós estamos falando de ciência, é importante. Vocês viram agora a pandemia do Covid, entender um pouco o fenômeno da doença, não é meramente uma questão acadêmica. Hoje, e isso é uma obrigação da academia, da ciência, levar a informação para todos. Levar a informação e essa socialização da informação científica que tem uma repercussão no melhor entendimento do problema, tem uma contribuição para o diagnóstico, que é importante o diagnóstico, para todos, não é só para o médico, é para o paciente, para a família e para as autoridades de saúde. Tem uma importância também compreender o paciente, o sujeito que está sofrendo, e tem também a importância nas ações terapêuticas. E isso é que a gente vai tentar, e que eu me vejo assim numa situação privilegiada para dar conversão com todos. Talvez nós tenhamos pessoas ligadas à saúde, ligadas à educação, ligadas a várias situações, mas fundamentalmente interessadas na questão da dependência química, dos problemas relacionados ao consumo de álcool e outras drogas. Eu cito essa palavra de maneira sublinhada, que a gente chama na clínica, eu chamava também na universidade, de PRADs. PRADs quer dizer PRAD, problemas relacionados ao consumo de álcool e outras drogas. Porque os problemas relacionados, essa palavra foi ficando mais evidente quando a própria Organização Mundial de Saúde, nos anos 90, não falava em addiction, falava em related problems, quer dizer, problemas relacionados. E se a gente for ver bem no fundo, nós temos com álcool, sobretudo com álcool, é o problema relacionado. Se eu faço trabalho com empresas, diversas empresas, então, quando eu for fazer uma pesquisa nas empresas, o problema relacionado que eu tenho é com abuso, uso de risco e abuso.
Uso de risco, uso e direção, isso é um risco. Mas se a mulher está grávida, vai usar bebida alcoólica, é um uso de risco. Então tem que ser abstinência. O abuso a gente pode ver no happy hour, pode ver no futebol, das torcidas que bebem, brigam, pode se ver na violência urbana, na direção de veículos, pode ser vista na violência, homicídio, feminicídio, violência contra a criança, quer dizer, vários tipos de violência que não é um dependente químico, é um indivíduo que abusou de bebida alcoólica e isso ocorre frequentemente, às vezes semanalmente, mensalmente. Na Inglaterra, é uma preocupação, e na Europa de um modo geral, a preocupação com um tipo de abuso que chama binge drink. A gente não usa muito essa palavra aqui. O binge drink é um episódio de bebedeira. As pessoas bebem muito num determinado momento. Beber muito, segundo a OMS, é, num período de uma vez de algumas horas, ingerir mais de 5 doses. Isso seria um binge drink. É perigoso? É, tem lá seus problemas. Agora, se o binge drink é semanal ou é frequente, nós vamos ter problema. E nós não chegamos na dependência química, porque quando a gente fala dependência, clinicamente ela é definida com uso diário quanto mais. É o uso contínuo que não pode parar, porque se parar, o indivíduo vai ter síndrome de abstinência. Vai ter fissura, quando é outras drogas, mas em álcool vai ter síndrome de abstinência. E a síndrome de abstinência é um quadro clínico severo, grave e pode ser fatal. Quer dizer, nesses primeiros 20 anos, do final dos anos 70 até meados dos anos 90, nas emergências era frequente, eu fui médico de emergência, eu ver, ou na emergência psiquiátrica, ou na emergência clínica, de vez em quando entrar um paciente com síndrome de abstinência, convulsões, e às vezes entrava em coma, tinha que tomar soro. Não sei se vocês, de um modo geral, estou falando com um público bastante diverso, já viu casos assim, e isso era comum. Lá na emergência psiquiátrica do Rio de Janeiro, o PAN psiquiátrico, a síndrome de abstinência era diária. Todo dia eu tinha 1 ou 2, 3 casos de abstinência. E se não tratar, é fatal. Quer dizer, nós estamos falando, então, de coisas, e isso é curioso, para mim é importante isso, que mudou. Ao longo desses 40, quase 50 anos, eu não vejo hoje tanta síndrome de abstinência, embora eu trabalhe numa clínica e eu todo dia trato de pacientes com álcool ou outras drogas, tabaco e outras drogas. Bem, então isso serve de um pequeno introito e um breve relato de uma trajetória que, quando a gente está falando, nós temos que definir o que nós estamos falando. Vamos falar aqui, como a Rosa falou, de álcool e do cérebro, mas eu precisei acrescentar aí que vamos falar de álcool e cérebro, mas com as perspectivas clínicas, diagnósticas, terapêuticas, que é importante para vocês, quer sejam familiares, quer sejam pacientes, quer sejam profissionais que vão tratar. E é isso que eu tento fazer na universidade, fiz na universidade. Nós fizemos, desde que eu me aposentei, né? Continuo só a nível de pós-graduação, orientando tese, mestrado, doutorado. Continuo estudando e continuo aprendendo. E aprender não é só dentro da universidade, da academia. A gente aprende na clínica, no consultório, com os doentes, com os familiares. Então, é um processo permanente de aprendizado e eterno, a gente nunca diz que sabe, né? Mas, como eu mostrei para vocês um dos livros, um aspecto que vem vocês, não sei se vocês lembram, mas nos anos 90 foi estabelecido pela ONU e pela OMS, Organização Mundial de Saúde, como a década do cérebro, sobretudo diante dos avanços da neurociência. E a gente, de um modo geral, fica pensando, poxa, que avanço da neurociência, né? Realmente são muitos avanços, sobretudo que a gente conheceu mais e deu mais valor na neuroimagem. Por exemplo, com isso, nós podemos dizer que a principal causa de atrofia cerebral não é Alzheimer. A principal causa de atrofia cerebral
é o álcool, tirando a idade, tirando a velhice. A principal causa de atrofia cerebral é o alcoolismo. Ponto. E alcoolismo, e isso nós fizemos trabalho no início dos anos 80. Talvez nós tenhamos sido um dos primeiros no Brasil. Na época eu tinha facilidade, o que me ajudou muito, obviamente, de estar no hospital universitário e contar, por exemplo, com a ajuda do professor Niemeyer, Paulo Niemeyer, um dos grandes neurocirurgiões, né, falecido. O filho dele hoje é diretor do Instituto do Cérebro aqui no Rio. Mas imagina, porque o primeiro aparelho de tomografia cerebral veio por causa dele e recebeu na Santa Casa do Rio de Janeiro. E lá eu tive a chance de fazer tomografia computadorizada, que é exame de imagem, num grupo de pacientes de alcoolismo crônico. E deu mais ou menos o que era esperado, atrofia cerebral. Se nós tivermos paciente com alcoolismo crônico, eu digo já no nível de classificação clínica de dependência química, não uso e abuso também não tanto, mas dependente químico, quer dizer, que faz uso constante de bebida alcoólica, já tem todo o quadro clínico de dependência, já deve ter sua cirrose, episódios de várias internações, manifestações delirantes, delirões, persecutória, e episódios de abstinência com internações, né? Nós estamos falando, então, de um quadro clínico de doença. E estamos falando de uma doença fatal, quer dizer, a evolução do alcoolismo crônico é para a morte. Sem falar na morte física somente, mas falar na morte também pessoal, social, econômica, porque o indivíduo, quando vai morrendo no alcoolismo crônico, ele não morre de um dia para o outro, ele vai morrendo, ele morre como pessoa, morre como marido, morre como pai, morre como trabalhador, morre como pessoa, vai morrendo, é demitido, é despedido, e às vezes morre de suicídio, porque muitos chegam a um nível que não, por uma depressão e não suportar, porque o alcoolismo não tira toda a consciência. E morre de verdade, por uma cirrose hepática, um câncer, uma miocardiopatia. E essa minha experiência de vivência clínica, que a gente chama baseado em evidência clínica, né, ao longo dessas décadas, acompanhei pacientes até o cemitério. Quer dizer, pacientes que, apesar de todos os esforços da medicina, avanço da medicina, com toda a terapêutica, com toda a equipe, médico, enfermeiro, psicólogo, todo tipo, ajuda da família, o paciente caminhava para o óbito, morria de maneira física, inexorável. Então, o álcool, como eu citei a OMS, citei a ONU, ela coloca o alcoolismo entre as 4 principais causas de morte: coração, sabe? Infarto, AVC, derrames, câncer e álcool. Então, nós estamos falando aqui agora, nesse domingo, mas conversando de uma situação das mais sérias do ponto de vista médico-social. A questão. Dizer que é a 4ª ou a 5ª maior, principal causa de doença, nós não estamos minimizando, fazendo das outras drogas. Tem aí as outras drogas, o tabaco e outras drogas. Mas nós estamos falando de álcool, porque eu tenho um livro, não está por aqui, mas um dos livros que eu escrevi foi um livro falando de alcoologia. A alcoologia é o termo que foi usado na França e serviu lá para dizer que o álcool é tão importante, quer dizer, o alcoolismo, o abuso do álcool, é tão importante na saúde pública, na saúde de um modo geral, que mereceria ser tratado de forma diferenciada. E o é. Quando a gente fala ABAD, nós estamos falando da Associação Brasileira de Estudo de Álcool e Outras Drogas. Nós estamos falando de álcool e outras drogas, não um destaque do álcool. E quando olhamos a história recente, falo do início, então, da segunda metade do século XX, a questão do álcool preocupa de maneira, assim, bastante relevante,
toda a abordagem, não só a abordagem médica, né? Mas toda a abordagem social, porque o álcool compromete uma gama de interfaces das pessoas, uma gama de problemas que nós não temos como deixar de ver a extensão dos problemas do alcoolismo, embora isso pode ser sublinhado, a nossa sociedade, sobretudo o Brasil, não dá a importância, o Brasil, digo a América Latina, vários países, como outros países na Ásia, na África, como os países mais desenvolvidos dão, se a gente olhar para a Europa, olhar para o Canadá, para os Estados Unidos. E aí a gente vai ver que eles dão tanta importância. Eu significo essa importância através da França, que começou com esse termo alcoologia que quer dizer ciência que estuda o álcool, uma disciplina que estuda o álcool. Então, se vocês forem procurar, vão ver que o governo francês, desde os anos 80, e isso não é muito antigo, embora esse termo tenha surgido no final dos anos 60, mas só 10 anos depois isso virou uma forma de criar uma atenção em forma de política pública. Então, vocês vão ter espalhado pelo território na França, eu falo da França porque tive maior convivência, morei lá, vivi, mas todo centro hospitalar, nas principais cidades da França, tem um centro de alcoologia clínica. Se nós formos para Portugal, para a Espanha ou para a Itália, nós vamos também encontrar centros clínicos de alcoologia, porque ao lado do Hospital Geral, da emergência, tem uma estrutura que trata do problema do álcool, não só do paciente, mas da família, num contexto um pouco maior. E por que os Estados Unidos não têm oncologia? Tem. Se vocês forem procurar, vocês veem que no início da década de 70, quer dizer, antes, quer dizer, a problemática era tão grande que você possa até datar 1972. O governo americano cria uma lei que institui o chamado Instituto Nacional de Alcoolismo e Abuso de Álcool, INAAA, que a gente chama INAAA, quer dizer, o AAA. O AAA é alcoolismo e álcool abuso. Quer dizer, isso em 1972, caramba. Então, 50 anos foi criada espécie de um ministério. E esse Instituto Nacional de Alcoolismo e de Abuso de Álcool, se vocês forem ver, o INAA, o AAA, ele foi criado pelo governo americano, ele foi criado como lei federal. Caramba! Então, nós temos essa abordagem pela importância que é o alcoolismo. Eu não preciso até falar mais, porque o álcool é essa questão hoje ainda, que nós estamos em 2022, quer dizer, e os americanos lidam com isso. Óbvio que outras drogas, o crescimento do problema da maconha, do problema da cocaína, hoje, nos Estados Unidos, o problema do opioide, que é uma pandemia lá, é uma preocupação urgente, nós não podemos escapar do nosso problema com o álcool. Por isso, quando a Rosa tinha me falado para fazer essa conversa, eu estava lendo alguns artigos sobre o álcool e o cérebro. Por quê? Dentro desse universo de problemas inúmeros ligados ao álcool, por isso que eu não falo só dependência química, com o tempo eu estou usando cada vez mais no hospital universitário e na clínica, e eu tenho tido sorte, embora ainda se fale muito em dependência química, mas se vocês imaginarem, no livro eu coloco uma pirâmide, a dependência química pega a ponta da pirâmide. Quando eu pego o alcoolismo crônico, é a ponta da pirâmide. Agora, embaixo dessa ponta da pirâmide, quer dizer, embaixo da linha da água, eu tenho muito mais gente sofrendo com álcool. E o sofrimento com álcool, obviamente que o dependente químico sofre, a família sofre, mas o abuso. O abuso do álcool, por exemplo, está intimamente ligado à violência urbana. Essa violência urbana pode ser retratada se vocês forem ver, a população carcerária. Mais da metade da população presa
está presa por problemas relacionados ao álcool e outras drogas. Quando eu falo isso, eu quero dizer que principalmente o álcool. Então, homicídio, violências contra a pessoa, agressão, né? E hoje nós estamos vendo o feminicídio. Quanto que o feminicídio está relacionado ao abuso de álcool, à violência doméstica, não só feminicídio, infanticídio. Não precisa chegar ao infanticídio, pode chegar às agressões, às violências. E violências sexuais estão também relacionados a essas questões. Nós não falamos ainda de outra causa que no Brasil e em outros países também é muito séria, é o número de mortes nas estradas. E nós, principalmente Rio, São Paulo, ou qualquer outro lugar, né? Mas toda semana, para não dizer todo dia, tem acidente de carro em que o álcool está inserido. E acidentes em que o indivíduo bebe, dirige e mata. E às vezes não mata um, mata uma família. Eu trabalhei 10 anos em emergência clínica, o Hospital Souza Aguiar, que é uma das maiores emergências da América do Sul. Então, fim de semana, então, mais da metade dos politraumatizados, quem de vocês tiver experiência, já trabalhou em emergência ou vive com alguém que trabalha em emergência, é só perguntar. Fim de semana nas grandes cidades, grandes capitais, mais da metade dos politraumatizados são relacionados à violência ligada a álcool e drogas. E se é acidente de trânsito, é álcool. Então, tem toda a justificativa de que eu poderia falar sobre vários aspectos do alcoolismo, mas achei que falar sobre a ação do álcool sobre o cérebro e suas complicações para entender a clínica do alcoolismo é importante. É importante. Então, assim, eu vou passar alguns slides rápidos, sem querer abusar, porque é importante que a gente conheça melhor o cérebro, e o que está sendo permitido hoje. O avanço da neurociência hoje, cada vez mais nas últimas 2 décadas, tem trazido cada vez mais elementos substância para entender o cérebro. O que é o cérebro? O cérebro não é um pulmão, não é um coração, não é um fígado. O cérebro é o órgão mais complexo, é onde está a sede do nosso pensamento, da nossa mente, da nossa emoção, da nossa alma, do nosso espírito. Se tirar o cérebro, não tem mais isso. Então, pode ter de outras formas, mas o cérebro é uma sede da relação. O nosso falar, o nosso ouvir, o nosso ver, o nosso sentir, o nosso ficar triste, ficar alegre, o que nos reúne aqui nesse momento, um pensamento de poder melhorar o conhecimento e ajudar as pessoas, ajudar nós mesmos. Isso é o cérebro. Não é falando. Eu peço perdão aos cardiologistas, aos gastroenterologistas, não é para valorizar, mas o cérebro é o órgão de relação. Então, quando nós estamos falando de álcool e drogas, nós estamos falando que também nós podemos chamar substâncias psicoativas. Substâncias psicoativas são aquelas que atuam no nosso cérebro. E atuando no nosso cérebro, vão perturbar a função normal, a função comum do cérebro, e vão criar problemas. Então, hoje, nós estamos também de outra ameaça, eu digo no sentido de abuso, tá? Mas nós estamos de hoje no Brasil e no mundo da liberação da maconha, quer dizer, de liberar a cannabis. E já há uma descriminalização. Eu não estou falando, e quero deixar isso bem marcado, que eu sou médico e professor. E a minha visão é pela natureza, é pela preservação da vida e preservação do bem-estar, como professor e como médico. Então, eu não faço nem apologia, nem demonizo, porque, como médico, eu não posso demonizar as coisas, eu tenho que falar a verdade clínica, experiência, tanto estudo. Assim eu faço com meus alunos, faço com meus pacientes, com os familiares, falo com meus filhos. Então, eu tenho que estar pensando no bem-estar. O que causa mal-estar, eu tenho que avisar. Então, queiram bem ver isso pelo aspecto de não demonizar e não fazer apologia, mas de procurar, no máximo, chegar perto da verdade, mas não da verdade inventada, a verdade biológica, que nos é permitido saber.
Então, diante dessa proposta, eu vou tentar, né, vou tomar todo cuidado de falar sobre um tema tão fechado, a ação do álcool sobre o cérebro, mas sem usar uma linguagem científica que eu usaria no curso de pós-graduação, quando a gente orienta pessoas fazendo tese. Eu estou orientando no momento 2 teses de doutorado sobre álcool e gravidez. Vocês já devem ter ouvido falar da SAF, da síndrome alcoólica fetal. A mulher simplesmente consome álcool durante a gravidez. Ela não é dependente químico, pode até ser, mas não é o. Mas ela pode ser uma abusadora, mas pode ser simplesmente o uso eventual numa festa, num batizado, e o feto que está dentro da barriga da mulher está em pleno desenvolvimento, em pleno desenvolvimento. E quando ela consome algo, ela não pode estar numa festa, ou pode estar numa comemoração, ou pode estar num batizado. Ela é uma pessoa adulta, pesando 60, 70 quilos. Ela consome. O álcool, aí já vem uma informação, o álcool atua no cérebro da mulher que bebe, da mãe grávida, da grávida, mas quando ele vai para o feto está em formação. Todos os órgãos estão em formação. Vocês, e principalmente para as mulheres, é importante, para os homens também, todos têm que saber. A mulher não pode ser responsabilizada sozinha por causa disso. Isso é uma responsabilidade de todos. Temos que saber que um feto em formação, todos os órgãos estão se organizando. E o álcool entra no feto diferente das outras drogas, inclusive do tabaco, o álcool entra direto. O álcool é uma molécula de 2 carbonos, isso vocês sabem do ginásio, né? No ginásio, quando estuda química, dois carbonos, 5 hidrogênio, 1 hidroxila, aquela moléculazinha do etanol, do álcool etílico. Ele atravessa a barreira do intestino, que a mulher bebe pela boca, né? Atravessa o estômago, atravessa o intestino, cai na corrente sanguínea, ele não sofre ação de enzima. As enzimas que vão metabolizar o álcool estão no fígado, mas enquanto está circulando no sangue, se a mulher está grávida, o álcool atravessa a placenta livremente. Não acontece com qualquer outra droga. Cocaína, maconha, tabaco, não atravessam a barreira hematocefálica, a barreira é, da placenta, como o álcool atravessa. O álcool atravessa direto. E por onde o álcool chega ao feto? Pelo cordão umbilical. A única forma do álcool entrar no feto é pelo cordão umbilical. Então, quer dizer que o feto recebe o álcool na veia. Ele está tomando uma injeção na artéria ou na veia. Enquanto a mãe, a grávida, bebe pela boca, que é a fonte, a origem de qualquer coisa. Você bebe água, come pela boca. Isso é normal. A natureza, então, prepara o tubo digestivo para receber tudo que vai nos alimentar. Agora, pelo sangue, nada entra. Só se for uma injeção venosa. E o feto, quando recebe o sangue da mãe, é como se ele estivesse recebendo uma injeção na veia. Aí, isso não é ciência, isso é ciência, é evidência, a ciência é simples. Agora, o álcool, quando entra no feto, não vai atuar só no cérebro do feto, atua no organismo como um todo. Então, sobre SAF, nós temos falado muito, né, porque setembro foi o mês da SAF, nós fizemos um evento em Ribeirão Preto, né, que está estudando muito esse assunto, que é uma referência, vocês podem procurar em Ribeirão Preto, outras cidades também, mas nós estamos lá associados a um centro de referência de SAP. Bem, mas o álcool e o cérebro, como é que então que age? Aí eu vou pedir ajuda, quem é que estava me ajudando para passar os slides? É você, Rosa? Oi, doutor José. Eu vou passar o share screen, né? Isso, share screen. Então você me ajuda, eu vou botar lá. Pode colocar. Foi? E Ainda agora? não. Ainda não. O senhor escolheu até... agora está vindo. Agora sim. Ótimo, legal, legal. Pronto. Foi? Eu estou vendo Perfeito. também. Perfeito. É Luciana? Isso. Luciana, não me abandone, hein? Eu Não, estou aqui. Vamos lá, Luciana. Então, vamos falar, aí você também me controla o time, né? Vamos fazer.
Então, agradecendo mais uma vez ao Grupo do Amor Exigente por essa oportunidade de estar trazendo esse tema, porque é um tema que vem sendo alvo de alguns artigos e jornais. Eu acho que umas 2 ou 3 semanas saiu uma matéria no jornal falando como o álcool, o tabaco atuam no cérebro, e a minha preocupação foi exatamente isso, porque existe algumas impropriedades ou inapropriedade de conhecimentos que não foram além e faz uma informação caduca de não falar algumas coisas que se sabe, não é pela neurociência de hoje, não, se sabe há muito tempo que o álcool atua no organismo e atua no cérebro. Então, primeiro, como o álcool atua, eu falo então dos novos avanços, eu digo conhecimento, e não são tão novos assim, né, que a neurociência está trazendo, mas agora está ficando mais em destaque. Mas é importante que na minha fala, e vocês me ajudem, eu não fuja dessa relação, né, dos aspectos importantes, porque o que importa, no fundo, é que a ciência ajude a melhorar a abordagem clínica do paciente, para chegar ao melhor diagnóstico e para ajudar na conduta terapêutica. Então, é por aí que a gente vai seguir, né? Está aí meu telefone, meu e-mail, vocês poderão usar caso precise eu não me explique melhor. Bom, então, com essa questão, vamos lá. Eu tenho que passar a slide, né? Como é que eu passo, Luciana? Pode clicar na tela com o seu mouse, Ah, tá. ou Cliquei. Ótimo, tá isso. vendo? Isso é bom, assim eu dirijo um avião. Tá? Então, nós vamos ver. As drogas que chamam, eu boto aqui SPA, é substância psicoativa. Quer dizer, toda substância psicoativa pode virar uma droga. Por exemplo, Novalgina é difícil que vire uma substância psicoativa, mas aquelas gotas espasmolíticas que a gente dá para a criança, tá? Bentil gotas, aquilo é um derivado de substâncias espasmolíticas que funcionam como opioides, em grandes concentrações. Não é? Então, mas a nossa substância psicoativa, dizer, nossas drogas pelas quais nós estamos falando, refere-se a álcool e outras drogas. Álcool, tabaco, cocaína, maconha, são essas drogas que estamos falando. Então, as drogas, para terem caído nesse cenário que acompanha a civilização desde os tempos da antiguidade, elas fazem isso porque elas mexem com o cérebro e provocam mudanças, sobretudo no pensamento, na emoção, e que era usado, às vezes, muitas vezes, dentro dos rituais religiosos, e também usado em celebrações festivas, né? Tanto que tem Baco, né? O deus do alcoolismo na Grécia, e o Dionísio na Grécia e Baco na França, em Roma. Então, essas situações fazem parte da nossa história. Mas o que eu chamo a atenção aqui é nesse título que foi dado, foi muito interessante. Esse título, quer dizer, Addiction is a Brain Disease, quer dizer, dependência química é uma doença cerebral, é uma evidência que não tem outro jeito, porque se a droga atua no fígado, atua no coração, atua no pulmão, ela não é uma droga que faz parte do nosso cenário. Nós estamos falando de droga que atua sobre o cérebro. E para atuar no cérebro, entre outras coisas, provoca o comportamento. Então, essa doença cerebral provocada pelo álcool e pelas drogas ficou mais ainda relevante e consistente foi dos últimos 20 anos. Esse artigo foi escrito simplesmente, sabe por quem? Por um diretor do NIDA. Eu digo isso porque é importante, que é o National Institute of Drug Abuse. É como se fosse a Anvisa dos Estados Unidos. O Instituto Nacional de Abuso de Droga americano é como se fosse o principal órgão do governo americano. Quando a gente fala governo americano, não falando nada demais, mas simplesmente é a maior nação do mundo, ainda hoje, né? Daqui a pouco a China está chegando lá. Mas a NIDA, ela foi criada para estudar exatamente isso, como se fosse uma Anvisa. A nossa Anvisa vem mais recente, mas a NIDA. E o diretor, que é o Alan Lefferson, ele então escreve esse artigo
E ele escreve isso baseado na evidência. Então, por quê? Era importante entender o mecanismo de ação das drogas sobre o cérebro. E, a princípio, eu já digo, a gente sabe ainda pouco. Vamos ver o que a gente sabe. Então, o efeito das drogas, elas atuam sobre o cérebro não da mesma forma, atuam de forma diferente. Hoje nós temos experimentos muito fortes com a psilocibina, que é o cogumelo, que é extraída de cogumelo, como tem o LSD, como tem a cannabis, como tem a... As drogas atuam de forma diferente, porque o cérebro é um órgão complexo. Ele é um órgão que ele tem um desenvolvimento e que ele tem uma certa hierarquia diferente de outros órgãos. Então, as drogas atuam também de forma diferente. Né? Então, eu posso ter as drogas que atuam sobre o cérebro, ela pode atuar em vários níveis e provocar distúrbios diversos. Né? Eu tenho droga, por exemplo, que a gente vai usar, como estamos falando, o álcool. Né? O álcool, e isso é que me chamou a atenção, porque ainda em muitas escolas, muitos profissionais, eu digo uma boa parte, talvez a maioria, ainda acha que o álcool atua nas sinapses. O álcool atua diretamente na célula neuronal. O álcool é uma substância, como eu falei, de 2 carbonos, uma hidroxila. Né? Se vocês forem ver, lembrar da aula de bioquímica, está lá, C2H5OH. Então, o álcool é uma molécula muito simples. As moléculas simples circulam dentro do sangue como a água. Então, eu vou dizer que o álcool só não entra mais fácil na célula do que a água. Mas se eu boto o álcool do lado da glicose, vocês sabem que a glicose, para entrar na célula, ela precisa da insulina. Estou correto, Luciana? Então todos sabem, se não tiver insulina, vira diabético. A glicose não entra na célula. Aí a glicose sobra fora da célula, vai dar o quê? Hiperglicemia. E aí os distúrbios associados. Então, o álcool entra na célula sem barreira. Então, isso foi uma falha. O álcool não atua em sinapse, ele entra direto na célula. E aí provoca os efeitos deletérios. Naturalmente que uma gota de álcool numa célula, ela é metabolizada, porque uma outra coisa que a gente tem noção é que o nosso organismo, os organismos que trabalham com o chamado metabolismo oxidativo, e uma coisa também tão banal isso, que no primário se sabe, a gente, para viver, tem que respirar, então o oxigênio é fundamental. Então eu não posso ter falta de oxigênio. O oxigênio é fundamental para o metabolismo oxidativo. Então, todo mundo que vive, animais, plantas, precisa de um metabolismo oxidativo. E o oxigênio está no meio. E o cérebro, como qualquer outro algo, precisa. E o álcool atrapalha o metabolismo oxidativo. Se ele atrapalha um pouquinho, vai lá, atrapalhou, o cara tomou uma bebedeira, ficou bêbado, pronto. Ali, depois de algumas horas, aquilo passa e pronto, e ficou mal, teve saco ou não. Mesmo a gente que bebe um pouquinho, perturba um pouco. Agora, ficar bebendo continuamente, essa perturbação do metabolismo oxidativo vai levar a uma perturbação depressora do metabolismo celular. Aí, quando nós estamos falando de metabolismo celular, eu posso estar falando da célula hepática, da célula cardíaca, da célula pulmonar, e posso estar falando da célula cerebral, do neurônio. Então, o neurônio que fica sofrendo um processo de depressão do seu metabolismo, se aquilo se repete, e se repete durante anos, esse neurônio vai acabar morrendo. E aí nós vamos perder neurônio, o que em bioquímica, neurobioquímica, chama-se apoptose. É a morte celular por processo tóxico metabólico. É isso que o álcool faz. O álcool não atua na sinapse, como muitos médicos, como muitos pesquisadores ainda citam nos livros. Por isso que eu mostrei esse livro. Esse livro é de 2020. Mas ainda assim, tem muita gente que pensa. Por quê? A cocaína atua na sinapse, a maconha atua na sinapse,
ou na membrana, mas o álcool não. Como eu falei para vocês, o álcool entra direto. Não existe barreira para o álcool. O álcool entra. Agora, existe, a natureza nos fez com enzimas. Com enzima para que metaboliza um pouquinho de álcool. Agora, não metaboliza o álcool de uma garrafa tomada de uma vez só. Aí ela não aguenta. Por isso que eu classifiquei de início, chamei atenção para uso, abuso e dependência. A dependência já é a doença instalada e muito difícil de tratar. O abuso, a preocupação dos ingleses é muito grande. Eles estão tão preocupados que existem movimentos e leis e que colocam ambulância em determinados lugares estratégicos da cidade de Londres para que o número de bêbados alcoolizados, né, ou dos bêbados, do bebum, que saem para beber e encher a cara, não atrapalhe a emergência. Porque tem momentos, sobretudo fim de semana, que na emergência você tem infartado, politraumatizado, AVC, e chega o indivíduo criando problema porque está sob o efeito agitação alcoólica. Eu trabalhei em emergência, sei disso, e qualquer um de vocês que tenha trabalhado em emergência vai ver como um bêbado atrapalha. Não é só chato, é porque ele vai exigir cuidado também. Então, os últimos 10 anos, o governo inglês coloca uma ambulância toda equipada em determinados lugares para atender eles antes de chegarem na sala de emergência, na sala vermelha. Então, foi uma atitude muito boa, viu? Então, a outra questão, como eu falo, né, nós estamos falando de álcool, mas quando nós falamos de álcool, é normalmente, ainda no século XX, eu fiz parte disso, a classificação das drogas. A gente classifica as drogas conforme a ação sobre o sistema nervoso, sobre o sistema celular, sobre o sistema neurobiológico. Então, conforme essa ação das drogas, se são drogas excitantes, são drogas excitadoras, você tem nesse grupo a cocaína, o crack, a anfetamina, o êxtase, são drogas excitadoras. No outro grupo de drogas, são as drogas depressoras. A principal é o álcool. Tá? A gente vê que a principal droga depressora é o álcool. Agora, nós temos opioides, ou barbitúricos, são depressores, os inalantes são depressores, né? Eles agem de uma forma diferente. Né? E as drogas perturbadoras. Eu me desculpe de estar falando assim, é porque depois eu vou voltar a falar nisso, mas quando falamos de droga perturbadora, essa perturbação a gente, na verdade, não sabe o que é. Não sabe. Perturba o quê? Porque o sistema nervoso, sobretudo o neurônio, tá? Aí os neurologistas sabem bem disso, os psiquiatras também, o neurônio funciona por excitação ou por estabilidade. Ele fica imóvel. Então, é uma célula excitável. Ou ela excita, transmite seu potencial, transmite sua informação, ela fica quieta. Então, eu não posso imaginar um neurônio perturbado. Quer dizer, é uma outra forma que a ciência vai ter que corrigir, encontrar uma outra palavra. E aí, como nós não sabemos classificar e sabemos interpretar, ou natural, isso não foi falha de ninguém, nem erro, não, é porque realmente não sabia, chamou-se a maconha de perturbadora, o LSD, a psilocibina, que vem do cogumelo, o peyote, o ayahuasca, santo daime, são drogas que atuam no cérebro de tal forma que nós não conseguimos falar se é excitadora, a nossa visão primária, ou se é inibidora. Então, essa eu não quero ser chato, né? Mas abusar, mas eu preciso só dar para vocês as informações, porque isso vai ajudar a gente no diagnóstico e no tratamento. Por exemplo, quando eu falo no álcool, eu falo que o álcool é uma droga depressora, então aqui eu já vou tirar uma dúvida e tirar uma falsa interpretação, que às vezes a gente vê em livro. O álcool excita no primeiro momento. O álcool não excita em momento nenhum. O álcool é uma ação depressora. Só que pela composição do cérebro, nós temos uma organização cerebral que a gente chama de hierarquia neurofuncional, em que nós temos os estágios, né? Os estágios primários,
que a gente chama de arquicérebro, o mais antigo. Nós estamos no intermediário, que é o sistema temporolímbico, onde mora principalmente as relações emocionais, que mexe com a parte de memória e emoção, e a parte mais elevada, que é o frontal, que atua de forma mais controladora. Então, a nível de desenvolvimento, da origem e desenvolvimento do cérebro como órgão, essas instâncias, que nós chamamos de 3 instâncias, a primeira é a mais primitiva, que chama de arque, a segunda é a que a gente chama de palio, é a que pega o palio límbico, o diencéfalo, o telencéfalo, e a terceira, que é o neo, que a gente chama de neocórtex. Então, cada uma dessas áreas ela tem uma forma de reagir aos estímulos da vida. Então, a mais primitiva tem que estar ligada à batida do coração, à respiração, à temperatura, é a base, né? A segunda, que é o nível temporolímbico, que é onde está o hipotálamo, o hipocampo, os núcleos da base, onde está também a parte de hormônio, essa segunda é para lidar com a vida e para lidar com as emoções. E a terceira, que é a fase mais desenvolvida, que o Homo sapiens, que o ser humano, a nossa espécie, ganha isso de uma forma mais complexa e mais eficiente, é a forma que nos faz julgar as coisas. Ah, eu estou dirigindo um carro, fechou o sinal, eu paro o carro. Ficou verde, eu ando com o carro. E assim com todas as questões de aprendizar, né? Obedecer à lei, obedecer pai e mãe, o julgamento das coisas certas e erradas, essa é a parte mais alta. Então, o que acontece dessa confusão, para a gente passar para o próximo slide, é que muitas vezes o álcool, no primeiro momento, a primeira dose, isso é comum a gente ver, é uma fase inicial que o álcool, sendo inibidor, inibe a parte mais elevada, que é a parte do julgamento. Se o indivíduo tem seu julgamento inibido, ele fica desinibido, ele fica mais afoito, ele pode ser, dependendo de cada um, é importante ver isso, ele pode ficar mais agressivo, mais loquaz, que fala mais, ou tem outros que ficam mais fechados, vai depender de cada um. Mas, de um modo geral, essa primeira fase da bebida alcoólica, ela aparentemente excita, mas é uma aparência. Na verdade, ela está inibindo o inibidor. Ela está inibindo a parte mais elevada que nos faz ter juízo crítico. Por isso que nessa primeira fase ocorrem muitos problemas de violência. O indivíduo perde o limite, o indivíduo chega em casa, é capaz de bater na mulher, no dia seguinte ele acorda, nem lembra que bateu, quem lembra é a mulher, porque apanhou. Eu estou dizendo isso que é uma história anedótica, mas que é muito comum. O indivíduo tem, às vezes, gap. Ele chega e briga e no dia seguinte não lembra. Porque essa fase inicial ele não tem noção. E o que aconteceu? O álcool, sempre inibidor, inibiu a parte que não pode ficar inibida, que é a parte de autocontrole. Então, ele perde o self-control, ele perde o autocontrole. Aí ele pode ficar agressivo, pode ficar violento, e se ficar violento, imagina, 2 indivíduos violentos, como tem a música do Gilberto Gil, Um Domingo no Parque. Olha a faca, é João, é José, é a Rosa, entendeu? E aquilo relata muito bem a briga de 2 alcoolistas que estão sob efeito do álcool, e aí ocorrem muitos acidentes graves e morte. Quantas mortes ocorrem em 2 sujeitos sob efeito do álcool, um puxa uma faca, outro puxa um revólver, e assim, então, a gente entende. E com isso, então, nós já vamos saber que o álcool não excita nunca. A excitação decorre da inibição de uma instância cerebral de autocontrole. Por isso, então, o álcool é uma droga depressora e é tratada como tal, e deve ser assim, tratada como tal. E ela é depressora não porque ela atua em qualquer sinapse, ela atua no conjunto dos neurônios. O álcool é uma célula metabólica, atua penetrando, atravessando a membrana celular e entrando por ali.
O que vai ocorrer de perturbação dos neurotransmissores, isso é uma outra conversa. Isso é porque a célula ficando em mecanismo normal do seu metabolismo, indo para um processo de morte celular, que é o mecanismo da apoptose, então a gente vai encontrar alterações dos neurotransmissores. Ok? Vamos lá. Então, aqui é que eu mostro aqui para vocês um cérebro onde tem algumas estruturas que é bom guardar, é importante saber. Cérebro é um órgão, é um conjunto, né? É um órgão bem aqui mais desenvolvido. O cérebro humano tem essa conformação, mas não esquecer que a estrutura do cérebro, né, que a gente vê aqui, a gente costuma dividir aquelas partes, teria uma primeira parte, que seria essa parte do tronco e do cerebelo. É um pouco hipotético isso, que não dá para dividir. O cérebro é um órgão complexo. Mas diríamos que a primeira fase, essa primeira instância, o paleocérebro, seria essa estrutura, né, que pega o bulbo, pega o cerebelo, a medula espinhal. Nós teríamos essa fase intermediária, que pega sobretudo esse arco aqui, onde está o diencéfalo, o mesencéfalo, onde estão os núcleos da base, onde estão os órgãos de hormônio, onde está muito ligado às emoções, sobretudo a história de memórias. Por exemplo, por que que um animal chegou na floresta, fica atento e com medo? Porque tem medo de um predador. Na escala, os animais mais frágeis vão ser comidos pelos mais fortes. Então, você imagina, isso aqui ocorre ao longo de milhões e milhões de anos. Então, quando surge o cérebro mais desenvolvido, que é o cérebro humano, ele ganha, sobretudo, essa parte mais anterior, que a gente chama de lobo frontal. É essa parte que nos dá essa inteligência, entre aspas, mas a capacidade cognitiva de imaginar o futuro, de pensar, de planejar, de ter pensamento crítico. E, por exemplo, no Rio de Janeiro, com o cérebro frontal normal, eu não vou sair de madrugada à noite em alguns lugares, medo de ser assaltado e morto. Então, se for aqui no Rio, pode ser em Nova York, ou pode ser em qualquer lugar. Mas eu estou dizendo, é esse que nos dá o autocuidado, o self-control. E aí, uma informação prática. Se o indivíduo bebe, 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 de maneira a ficar dependente de álcool, ou num fim de semana enfia a cara, ele inibe essa parte frontal. Então, ele perde um pouco a noção de cuidado, ele perde a noção de do controle. Por isso que eu falo, quando o álcool não sabe onde está atuando. O álcool atua quando o indivíduo bebe, se ele vai pelo corrente sanguíneo numa pessoa, ele atua no lobo frontal, na parte média, na parte... Da mesma forma, só que existe esse detalhe que escapa, e aí vocês estão entendendo agora, que eu tenho níveis de controle. O principal controle, que é a área de inibição mais forte, é a parte mais vulnerável ao álcool. Por isso que qualquer um de nós, quando tiver sob efeito do álcool, o primeiro lugar, a primeira área que vai sofrer vai ser a área frontal. Por isso faz o indivíduo beber, pegar um carro, dirigir, matar e achar que não houve nada demais. Por isso que o indivíduo pode beber, encontrar na esquina, numa briga comum, puxar um revólver, puxar uma faca. Por isso que o indivíduo bebe, chega em casa, briga com a mulher, e o homem mais forte dá porrada na mulher, porque ele perdeu a noção, depois ele pede desculpa, pede perdão. Ele pode... Então, esse momento é para a gente entender, e aí isso serve, eu já estou falando da parte clínica, prática, para poder, nos casos de intervenção, de prevenção, chamar atenção para isso e para o indivíduo ter noção de saber. Tem certas pessoas, umas mais, outras menos, são mais agressivas. E isso é um dia a dia que a gente vê, às vezes, no meio de jovem, na boate, você vê dois caras saindo, um mata o outro. E isso acontece também nas torcidas organizadas, né? Então, essa é uma questão. Aqui, de outra forma, eu estou fazendo também essa divisão, a mesma coisa, tá vendo? Então, tem uma parte mais elevada do cérebro, que é a parte mais desenvolvida. Eu tenho uma parte mais central, onde eu tenho a parte de organização
de hormônio, de controle emocional, e tem a parte mais primitiva. Tá? Quer dizer, isso serve para a gente ter a noção. Aqui eu quero mostrar, né, essa base neurobiológica do comportamento. Então, aqui eu estou mostrando aqui a questão de uma sinapse. A sinapse é um espaço entre um neurônio e o outro. Um neurônio não toca diretamente, fisicamente, o outro. Isso é um fenômeno dos mais interessantes, dos mais importantes, é que o cérebro funciona com a transmissão entre um neurônio e o outro através de um processo bifásico. Primeiro, é uma transmissão de uma ordem, de uma mensagem elétrica, que ocorre pelo potencial de ação do neurônio. Mas ela não passa essa eletricidade para o outro neurônio. Essa é passagem através de uma transmissão química, daí os neurotransmissores. E daí que certas drogas atuam aqui na sinapse, mas não o álcool. Não o álcool. E isso, então, serve que eu posso ter algumas drogas que funcionam na sinapse, outras drogas funcionam no neurônio. Então, essa vulnerabilidade ela é seletiva. Ela é seletiva. E assim a gente sabe que o álcool funciona. Mas o álcool, para funcionar assim, eu preciso entender aquilo que eu falei ainda há pouco. Existe uma hierarquia neurofuncional. Não é meramente uma situação. Tá? Então, essa questão é que, muitas vezes, no meio, né, na ciência da dependência química, escapa. Tá? Nós estamos falando do álcool sob efeito metabólico dentro do neurônio e estamos falando das complicações que podem ocorrer a nível das sinapses. Tá? Então, isso daria para esticar, eu talvez me exagerei nessa parte, mas é para trazer essa compreensão. Então, nós queremos aqui, então, retomando, que o álcool, né, vai atuar sobretudo no cérebro, mas ele age no fígado, no sistema cardiovascular, no sistema digestivo, né, e atua no organismo como um todo. Isso, assim, a gente vai pensar que no cérebro a ação do álcool pode ser de forma aguda, qualquer binge drink, qualquer bebedeira no fim de semana, na esquina a galera sai, né? Vai beber, ou pode atuar de forma crônica. Crônica, eu diria, pode ser um binge drink, beber todo fim de semana, pode ser o alcoolismo crônico, em que bebe todo dia. Né? O abuso, que pode beber todo fim de semana, dose exagerada, pode levar também a lesões hepáticas. Hoje, se vocês perguntarem aos médicos, ou quem é médico aí sabe muito bem, o número de esteatose hepática é enorme. Esteatose hepática não é só por álcool, pode ser por diabetes, por obesidade, por doença, por medicamento exagerado, mas uma das principais causas de esteatose é o alcoolismo. E no esteatose, se não tratar, caminha para a cirrose. Aí, danou-se, porque depois da cirrose não volta. É morte hepática, é morte física, ou então transplante de fígado, vai ter que entrar na fila. Então, nós estamos vendo que o processo do alcoolismo crônico é um encaminhamento para um destino fatal, se não tratar. Obviamente que pode morrer de acidente de trânsito, um acidente, pode morrer de bala perdida ou de briga na rua, pode morrer de várias coisas, mas essa morte física orgânica está inscrita no trajeto do alcoolismo crônico. Eu peguei casos ao longo desse tempo, milhares de pacientes, imagina, 40 anos, vendo isso quase todo dia, pacientes que não eram dependentes de químico e morreram de cirrose, porque naturalmente o alcoolismo deu uma esteatose, mas tem uma comorbidade, tem um diabetes, tem uma obesidade, tem alguma coisa que, ou então, geneticamente, o fígado dele era mais fraco. Então, o indivíduo não era dependente de químico e morreu de cirrose hepática, cirrose por alcoolismo. E nós temos casos de miocardiopatia. Eu tenho pacientes que tiveram miocardiopatia e vieram a falecer por abuso de bebida alcoólica, não por dependência química. Eu quero dizer que nós não estamos minimizando a dependência química. O que nós estamos dizendo é que, baseado no que a própria Organização Mundial de Saúde fala, são os problemas relacionados.
Quando chega a dependência, é morte certa. A dependência química já é uma situação bem avançada. Lógico que tem tratamento. Lógico, só que é mais difícil. É mais fácil tratar um abusador, é mais fácil tratar um alcoolista eventual, agora precisa mais trabalho. Então, é mais difícil. Né? Por isso que a questão é difícil ter uma recuperação do dependente sozinho. Enquanto, por exemplo, um fumante crônico pode, às vezes, parar, depois de fumar 2, 3 maços por dia pode parar, o alcoolismo não. O alcoolismo é um outro problema. E pode ter as doenças diversas. Tá? Mas isso, então, a gente está trazendo uma relação da ciência com a clínica, com o diagnóstico, com a avaliação clínica, o tratamento. Aqui é interessante para mostrar essa diferença. Então, eu vou ter pacientes em que o álcool, atuando no cérebro de maneira aguda, eu vou ter várias manifestações. Eu posso ter como alcoólico. E isso é experiência do pessoal que é da área da saúde, conhece. Eu posso estar num hospital, numa emergência, como estar num grande... Ou eu via isso mais na emergência clínica, o Souza Guiar, o Miguel Couto, quer dizer, emergência clínica. Fim de semana, pegar um doente em coma alcoólico. Mais do que na emergência psiquiátrica, porque na emergência psiquiátrica eu pegava geralmente agitação psicomotora, o alcoolista crônico recaído, né? O delirium tremens. Tá? Mas o alcoolismo agudo, ele pode dar um indivíduo que faz uma bebedeira exagerada, vai bebendo, aí nós vamos ver que o álcool ele vai deprimindo a pouco e pouco todo o cérebro, todo o organismo. Então, o cérebro sofre mais, porque é mais vulnerável, né? É um órgão mais complexo e vulnerável. Então, o coma alcoólico, se vocês forem reparar, e isso eu vi ao longo dos anos, é muito interessante, que quando eu vou ver um paciente em coma alcoólico, ele não começa em coma alcoólico, ele começa com abuso de bebida, começa e pode ficar, às vezes, mais agitado, falando muito, importunando os outros, mas sem continuar bebendo, ele já entra meio em sonolência, já fica meio lerdo, fica meio apoucado, e se ele continuar bebendo, a sonolência vira um torpor, o torpor já fica meio mole, fica aquele cara, se deixar, fica na rua, dorme na sarjeta, ou já vai para o torpor, e se por acaso continuar ingerindo, dependendo de fatores biológicos individuais, mas é um caso comum, vai acabar sempre nesse trajeto, se ele continuar bebendo, ele entra em coma. O coma vem depois do torpor. Esse torpor que deixa o indivíduo largado na sarjeta, se aprofundar, vira coma. O coma vai diminuir a frequência cardíaca, diminuir a frequência respiratória. Se não houver interrupção desse processo comatoso, a morte. Então, vocês veem que há um projeto, há um caminhar que a ciência mostra do coma alcoólico. E isso é muito interessante para nós que trabalhamos em emergência, trabalhar em CTI. Eu peguei muitos casos de coma alcoólico e que a história é essa e se repete. Aqui, em Nova York, em Londres, Paris, qualquer lugar do mundo é a mesma coisa, porque o álcool é o mesmo, o organismo do ser humano é o mesmo e a biologia, a neurobiologia é a mesma. Então, o que é que vê? O que é interessante é que o indivíduo, quando chega em coma, num coma mais aprofundado, hoje nós temos CTI, e aí vai para o CTI. No CTI, ele vai receber apoio ventilatório, apoio cardiovascular, vai ser hidratado, recuperado, e é interessante que quando ele recupera, é tratado, o coma ele vai recuperando no mesmo trajeto. Ele sai do coma, vai para o torpor, no torpor ele vai para a agitação e depois vem inconsciente. Entenderam como o coma alcoólico mostra o passo a passo da função do álcool sobre o cérebro. E o coma alcoólico, hoje, com um sistema de saúde, cada hospital de emergência tem um CTI, naturalmente diminuiu o número de mortes por coma alcoólico. Mas é interessante
esse passo a passo. É o passo a passo da ida, é o passo a passo da volta. Como se ele fosse primeiro andar, segundo andar, terceiro andar. Quando ele melhora, ele vem para o terceiro andar, segundo andar, primeiro andar, até ficar lúcido. Isso é possível. Então, se isso ocorre na forma aguda, o cérebro se recupera. Mas na forma crônica, como eu falei naquele trabalho no início dos anos 80, nós vamos ver atrofia cerebral. E aí nós estamos diante de uma outra questão. Essa atrofia cerebral eu posso mostrar através de neuroimagem, mas pode ser mostrado através, quando não tinha na neuroimagem, o pneumoencefalograma, que é um exame que não se usa mais. Eu ainda peguei pneumoencefalo, porque eu sou mais antigo. Tá? Agora, se eu pegar um alcoolista crônico e fizer biópsia no cérebro, ou fizer uma autópsia do cérebro, o alcoolista crônico, com história de dependência química, com história de síndrome de abstinências repetida, história de delírio, história de convulsões, a incidência de atrofia cerebral é de 100%. E isso que a gente vai ver quando vai fazer essas avaliações. Então, por isso que o exame da neuroimagem, a tomografia e a ressonância magnética foram realmente um grande avanço e o que deu valor à neurociência. A neurociência começa nos anos 90, nos anos 80, a neuroimagem foi descoberta dos anos 60, 70, mas na prática, nos hospitais, começou a figurar a partir dos anos 70. No Brasil, final dos anos 70, como eu falei, na Santa Casa, o primeiro aparelho, e depois é comum hoje. Então, se vocês tomarem um paciente com alcoolismo crônico, com essas condições que eu falei, vocês vão encontrar, numa faixa de 80% a 95%, sinais de atrofia cerebral. Então, quando eu tenho um alcoolista crônico, nós temos atrofia cerebral, alguns com mais ou menos manifestações de atrofia cerebral. Mas, naturalmente, sempre aparecerá um gap. Aparece diminuição de produtividade, diminuição de memória, diminuição de comportamento, diminuição do autocontrole, quer dizer, sinais de atrofia cerebral, e aí é muito parecido com o envelhecimento cerebral. E eu costumo dizer que quando o indivíduo é alcoolista crônico, ele está sempre 10 anos mais velho do que era. E isso não é só no cérebro, isso é no organismo. Se vocês encontrarem com o indivíduo alcoolista crônico, vocês vão dar sempre para ele 10 anos mais do que ele deveria ter, do que ele tem, na verdade. Então, com isso, nós estamos aproximando a ação do álcool sobre o cérebro, mas para dar fazer uma ponte prática com a clínica, com o diagnóstico e com a conduta terapêutica. Então, e aí... Desculpa eu estar interrompendo, mas o nosso tempo ele está correndo, né? Ok. Eu só tenho só mais 2 horas, só? Não, brincadeira, em 5 minutos eu termino. Pouquinho. Tá tão bom. Tá tão bom a gente ouvir, tão interessante, assim, tão importante, porque eu estou aqui pensando assim, que tudo é o conhecimento, né? A pessoa precisa do conhecimento para ela estar embasada para poder fazer escolhas, né? Mas diagnóstico de tratamento. Tempo. Então, eu vou pedir para acelerar um pouquinho. 5 minutos? Desculpa. Isso, vamos lá? Mais 5 minutos? Sim, por favor. Tá bom, para terminar então. Então, deixa eu passar. A Luciana me ajuda? Então, vamos lá. Bom, isso aqui nós já vimos, tá? Não, estou voltando. Tá vendo? Já perdi a noção. Tá, isso já falei, isso aqui não é importante. A questão também das clínicas, se vocês quiserem, depois a gente pode voltar a isso. A questão do blackout, síndrome de Wernicke, a demência, os efeitos, tá? A lesão cerebral por drogas, né? Como é que ela atua, tá bom? Tá? E essa questão que todas as drogas são substâncias psicoativas e, como tal, elas atuam no cérebro. Então, eu falei também alguma coisa, já adiantei, né? A lesão nível celular, como eu falei, o álcool atua na célula, não na sinapse, falei das atrofias cerebrais, das lesões, tá? No cérebro,
um pouquinho só para dar uma noção, vocês não vão se tornar. Então, em menos de 5 minutos, nós, então, nos colocamos aqui à disposição e eu quero, assim, agradecer, dar um obrigado, né? Muito obrigado por essa oportunidade e dizer que eu fico à disposição de vocês para qualquer questão de pergunta. E eu quis também esse desafio que a Rosa me trouxe. Eu fiquei um pouco preocupado de falar de álcool e cérebro, em vez de falar de uma coisa mais aberta, mais transversais. Mas meu interesse foi também valorizar a neurociência. Não neurociência como ciência pura, mas simplesmente dizer que o conhecimento é importante. E tem surgido muito essa questão da ação do álcool. Então, o álcool é a substância psicoativa mais importante, é lícita, é liberada. E qual a importância disso? É que nós estamos chegando realmente no período de Copa, período de fim de ano, Natal, Ano Novo, depois Carnaval, e dizer que o álcool não é uma questão fácil. O álcool é a droga mais usada e a droga mais comum, embora cocaína e maconha todo dia tem toneladas que a Polícia Federal apreende, o álcool é uma substância lícita, e o que é importante destacar para encerrar, o Brasil é um dos maiores produtores mundiais de bebida alcoólica. Nós devíamos saber disso. O Brasil é o terceiro maior produtor mundial de cerveja. Nós devíamos saber disso. Nós devíamos saber também que a cerveja não é bebida fraca, que cerveja é bebida alcoólica, sim. Se um toma um copo de cerveja, uma lata de cerveja, o outro toma uma taça de vinho e um terceiro toma uma dose de uísque, os três estão ingerindo a mesma quantidade de álcool puro. Então, cerveja não é bebida fraca, embora uma lei de 96, uma lei muito boa, 9294, que proibia a propaganda de cigarro e de bebida alcoólica, a cerveja não respeitou. A indústria de cerveja não respeitou. Não por culpa dela, porque a indústria quer vender. A indústria quer vender sempre. Mas o que houve? Houve todo um conluio, toda uma leniência das autoridades, dos médicos, da sociedade, em aceitar a cerveja como se fosse refrigerante ou um Gatorade. Cerveja foi tão avançada e tão ousada que a indústria de cerveja coloca a cerveja para pagar o ICMS de refrigerante. Isso acontece no Brasil. Quando houve a propaganda de bebida alcoólica, no dia seguinte vocês não viram mais propaganda de uísque, vodka, cachaça, vinho. Mas a propaganda de cerveja de manhã, de tarde e à noite. Na hora da Xuxa, no Vale a Pena Ver de Novo, e à noite na Novela das 8. Então, até hoje é assim. E quando vocês saem nos bares fim de semana, as mesas cheias de cerveja, e o consumo é muito grande. Então, é essa talvez a mensagem, dizer que nós estamos diante de um país que tem um dos maiores produtores mundiais de bebida alcoólica e, no entanto, não tem leis que sejam mais consistentes para informar, educar. Isso que nós estamos fazendo aqui e agora. Informar e educar e as pessoas tomarem seus cuidados, porque o Brasil está entre os 3 maiores produtores mundiais de bebida alcoólica. Abaixo da China, abaixo dos Estados Unidos, o Brasil é o pior. Só que lá tem leis e tem cobranças. Aqui não, banalizamos muito isso. Então, obviamente, nós não estamos minimizando as outras drogas, nem também demonizando a bebida alcoólica. Nós estamos dizendo que é um gap em termos de saúde pública, em termos de academia, em termos de conhecimento universitário, em termos de divulgação, para atenção e prevenção das consequências ligadas com o abuso de bebida alcoólica no Brasil e na América Latina. A OMS chama atenção para isso, mas nós precisamos, como sociedade, como grupos, inclusive o Amor Exigente é um grupo forte, para trazer essa questão a todo momento, para ser conscientizado e cobrar mais, mais divulgação. Nós não estamos falando para proibir, que às vezes que tentaram proibir a bebida alcoólica, como nos Estados Unidos, a lei seca de 29, foi um desastre. E não adianta proibir, gera emprego. Mas quando a indústria de bebida diz que gera em torno de 20 milhões de empregos, que eu acho muito, mas nós geramos 40 milhões de doentes. E prejuízos, feminicídio, acidentes, homicídio.
Então, não dá para comparar. Eu respeito muito o imposto que a bebida alcoólica paga para o governo, mas nós temos que perguntar ao governo se vale a pena, porque ele economizaria 40 bilhões e aplicaria isso em outras coisas. Assim, eu peço desculpa, Rosa, por ter passado, que eu me empolgo, mas fico à disposição de vocês e agradeço mais uma vez o amor exigente. Obrigado. Imagina, doutor José Mauro, a gente vai precisar que você aceite voltar, porque é muito importante o que você trouxe para a gente hoje. É o que a gente estava falando aqui, né? Como você comentou, o conhecimento, né, de advogados, da área médica, da área de educação. A gente tem que saber com o que a gente está lutando, com o que a gente está convivendo, né? Muitas vezes, você foi falando, eu fui lembrando assim, da história da minha vida, né? Eu achava que os meus filhos bebendo junto com a família estava controlado, né? E, na verdade, é ali que começou o processo todo, porque a gente tem uma característica de comemorar, né? Nasce uma criança, a gente bebe porque nasceu uma criança, né? Nos aniversários, casamentos, na tristeza também a pessoa vai beber porque está no luto, e a gente banaliza isso como se fosse uma coisa que não tivesse nenhum problema. E depois, quando você começa a viver uma questão de uma dependência química, você vai começar a buscar esse conhecimento que, de repente, você passou uma vida vendo errado. Eu estava me lembrando aqui que eu chegava do trabalho e dizia, a gente chama de desafio, o amor exigente é a pessoa que trouxe a gente ao grupo. Eu dizia para o meu desafio, além de ter um bar na minha casa, né? Às vezes não tinha ali cervejinha gelada, eu dizia, vai lá embaixo, 10, 12 anos, vai lá embaixo, compra uma cerveja para a mamãe, que a mamãe precisa relaxar. Hoje o trabalho foi muito punk. Olha o que recado que a gente começa a dar para a criança, né? Fora aquelas situações que a gente vê a família dando a chupetinha ali, né? Molhando na chupetinha, enfim. É uma banalização. A gente vê isso agora com relação... Não tem nada contra a música sertaneja, mas, assim, os cantores sertanejos que são patrocinados, né, por... Não vou falar o nome da empresa aqui, mas que, de repente, vão trazendo isso, e eles são os exemplos, as pessoas... olham para eles como ídolos, né? Então, se o meu ídolo está fazendo isso, eu também devo fazer isso. Lógico, eles são propagandistas. E, Rosa, para te dizer uma coisa, a coisa chegar num nível inconsciente, nossa, se você estiver no Rio, no período do Carnaval, acho que em São Paulo também, na grande cidade, eu vi várias vezes um incentivo ao bloco de rua. No bloco de rua aparece uma propaganda no metrô, isso aí eu tirei foto. Parece propaganda, bloco de rua e tal, falando propaganda. Embaixo está Prefeitura do Rio de Janeiro e do lado está Ambev. É. Aí vem um E aí? bloco da Boa, vem um bloco da Antártica. Aí eu saí, às vezes, no último dia de carnaval, ia para a casa de um amigo em Ipanema, aí saía, eu ficava vendo a cor do lixo. O lixo era azul de tanta lata azul de Antártica. Eu estou falando assim porque, óbvio, todo mundo vê. E aí você vê um ente público, uma prefeitura, assina um contrato de promoção de uma festa popular com uma indústria de cerveja. E porque, na verdade, assim, essas políticas públicas que a gente não tem dos tratamentos depois, e essa falta de, não sei se eu vou chamar de noção, né? De que o Noção, que eu falta estou de ganhando noção, aqui agora, eu estou noção e perdendo muito mais responsabilidade. lá na frente. E não é só a perda de tratamento, né? É a perda de pessoas que não têm nada a ver com uma situação e, de repente, sofrem um acidente, né? Porque vem um carro na contramão que bate. As famílias que ficam destroçadas, porque a gente sabe que um dependente químico, ele, no efeito dominó, ele derruba muitas pessoas no seu entorno. Então, é Família uma toda. luta, né? Você está me falando aqui, né, da sua experiência aí de 40 anos, então a gente vai precisar que você volte numa próxima domingueira aí para continuar essa conversa com a gente. A gente teve cento e tantas pessoas aqui hoje na telinha, e fica gravado, vai para o YouTube, é bom que a gente pode rever. Mas eu queria fazer uma colocação antes de passar para a Lu, para a gente terminar. Como que a gente poderia sensibilizar essas... Inclusive, tem um texto de um colega da gente, Celso Garrefa, que ele escreveu esse final de semana falando sobre esse binge drinking, não sei se é assim que a gente Binge drink, pronuncia, né? Isso. O binge E drink, que a pessoa faz esse consumo esporádico, mas muito elevado, e não tem noção de que ela está consumindo muito, né? Que ela já criou
quase que uma dependência, né? Não chega a ser uma dependência, por isso é importante o conhecimento, a revisão do texto teórico da Termo, dependência química. No meu livro eu coloco muito isso, por isso eu coloco o termo PRAD, porque é problemas relacionados ao uso, ao abuso e à dependência. Então, nós temos 3 níveis, como você falou. Sim. O uso as pessoas usam, porque desde que o mundo é mundo, usam lá. Se você tem uma pessoa que usa, mas tem uma pessoa que tem consciência, responsabilidade, ela pode usar, porque o 70%, 80% da população brasileira consome cerveja, o caipirinha, o uísque, né? Mas um número pequeno, pequeno não, um número grande, porque pesquisa da Fiocruz e do pessoal da Unesp São Paulo, são 2 centros importantes. E o Carline, por exemplo, levantou numa pesquisa de domiciliar, em domicílio, uma pesquisa muito importante. A gente tem que saber, se nós formos classificar como uso problemático, quer dizer, uso sério, pesado, é equivalente à dependência química, ele não chamou dependência, mas equivalente a primeira, em 2006, chegou a 12,3% da população adulta. População adulta, você tira os abaixo de 12, 13 anos. Isso gera 12% da população adulta, tirando essa faixa menor, isso ficava em torno de quase 20 milhões de pessoas. É muita gente. Dependente. Se eu for passar para o abuso daquela garotada que vai fazer o happy hour, ou o binge drink, ou sai do trabalho, vai beber, ou vai para o futebol, vai para o churrasco, de 20 milhões, eu posso passar para 40 milhões de pessoas. É muita coisa. Entende? Isso parece que não é nada, isso é banalização e é a nossa noção cultural, que nos outros países também tem coisas parecidas, mas tem uma ação mais efetiva de leis. E aqui nós não temos. Então, por isso, como você falou muito bem, isso tem que ser conscientizado. Grupos como o Amor Exigente, outros grupos do Aala, têm que trazer isso, mas eu vejo isso, Rosa, até por isso que eu me interesso tanto em falar para pessoas em geral, porque dentro da minha universidade, que é uma das maiores universidades públicas federais do Brasil, que é o FRJ, esse assunto nunca virou um assunto de tema de academia, de ensino, na graduação, na pós-graduação. Os médicos não entendem. E quando eu vou para uma emergência, a emergência clínica, os médicos não assinam. O indivíduo chega lá com um odor etílico, não anuncia. Eu conversava com o pessoal, colega do SAMU Emergência. Eu falava com um amigo meu, eu falava com ele é um dos criadores, ele é um capitão médico do bombeiro. Ele falou assim, Zé Mauro, para mim, no fim de semana, 90% dos acidentes de trânsito que eu vou atender tem álcool no meio. E quantas famílias perdem jovens sadios na faixa de 20 a 30 anos? A primeira causa de morte de 20 a 40 anos, Rosa, primeira causa, não é lesão nem bala perdida. Primeira causa é acidente de trânsito e álcool no meio. Então, nós temos tudo aí. Quer dizer, essa ciência que eu estou falando, você me desculpe, me perdoa, mas como cientista, como neurocientista e como estudioso desse assunto, parece que a gente fica falando no deserto. Só pessoas mais envolvidas, como vocês e outros que sofrem na carne, têm uma maior noção, mas não tem peso para a política pública. Para chegar, eu cheguei várias vezes, eu participei de várias reuniões, mas não é suficiente. Mas a gente continua trabalho de falando. formiguinha, né, doutor Zé Mauro? Mas a gente não pode desistir. Mas é um aí trabalho. a gente vai aprendendo no Amor Exigente que nada muda se eu não mudar. Então, começa pela gente. Eu tenho a felicidade de dizer que hoje em dia as reuniões da minha casa não têm bebida e nós conseguimos sorrir, conseguimos ficar contentes, né? E se um não pode, todos também têm que estarem juntos, né, dentro daquele processo, né? Então, a gente consegue fazer dessa forma e é a forma que a gente tem hoje em dia para comemorar.
Ah, é muito bom estar aqui. Agora, uma coisa que eu ia dizer também é que é muito ingrato, porque o alcoolismo ele é uma doença lenta, né? Então, a pessoa demora, às vezes, muito tempo para apresentar, como você falou, um AVC, um câncer de próstata, um problema de coração, né? Aquele delírio tremens, não sei o quê. Então, a pessoa vai achando que ela está bem, que ela está dominando. Mas a gente, E, como entidade, como amor exigente, a gente não desiste, né? E por isso que a gente traz pessoas assim como você aqui para poder esclarecer e para que essa nossa Domingueira E fique aí gravada e que vá para muitas pessoas, né? Muita gratidão. Vou passar para as suas considerações finais. Antes disso, eu queria dizer para vocês, gente, semana que vem nós vamos ter a Branca Martins, lá de Jundiaí. E aí, durante a semana, a gente então divulga o tema da palestra dele. Queria agradecer também a Lu e agradecer a Iraneide e ao Sérgio pela perseverança de irem lá para Soure para abrir esse grupo bebezinho de amor exigente, que ele tem uma vida muito grande. Então, agora, as considerações finais do Dr. José Mauro e depois, Lu, é com você. Gratidão. bom, a minha forma de agradecer também é mostrar minha gratidão pelo reconhecimento e pela oportunidade de poder fazer aquela coisa que é uma missão. Eu não sou fanático, não sou missionário, mas eu sou um estudioso, como médico e professor, né? E tem uma coisa que eu deixaria também, que é um lado que a neurociência, valorizar a ciência, em especial a neurociência, né? Porque eu faço neurociência desde que me formei. Antes de me formar, eu já fazia neurociência, eu estudar toda essa parte, por exemplo, reconhecer que o álcool não atua na sinapse e atua na célula, e que não existe receptores de membrana para o álcool, como muitas vezes livros de neurociência atuais dizem, isso é um gap no conhecimento. Então, eu acho que essa oportunidade, embora falando para um público leigo, de um modo geral, mas é importante que é um público ativo. E uma coisa só que pode trazer também que a neurociência ela é na linha de Edgar Morin. Edgar Morin é um dos maiores pensadores vivos ainda, tem mais de 100 anos, muita gente conhece. Ele traz essa noção da religação dos saberes, isso é importante. Se a gente for dedicar a estudar só o álcool pelo alcoolismo, a gente tem que ler também outros autores, tem que ter literatura, tem que ler antropologia. E uma contribuição importante é a neuropsicologia. E a neuropsicologia é a gente estudar, por exemplo, o que diz Freud, o que diz Baudelaire. Eu então encerraria, Rosa, um trecho, né, de uma estrofe de um poema de Baudelaire, porque ele é muito sugestivo e coincide com a visão da gente. Lá na clínica, na minha clínica, eu trabalho com alguns aspectos, com alguns dizeres, né? Eu trabalho dizendo que o problema verdadeiro não é o álcool ou as drogas, o problema somos nós, para a gente também ter uma autoconsciência crítica, de entender a necessidade que nós não somos especialistas em drogas, que nós somos especialistas em pessoas que têm problema com drogas. Eu não preciso ser especialista em droga, eu tenho que ser especialista, isso tem que ser passado. Eu tenho que ajudar as pessoas, acolher as pessoas. E não adianta eu tirar a droga de cena se eu não colocar outra coisa em cena, senão a pessoa vai voltar para a droga ou vai voltar para o crime. Então, Baudelaire, no meu livro está escrito lá no final um poema que diz, eu vou dizer aqui rapidamente, ele fala que é preciso estar sempre bêbado, é preciso estar sempre embriagado para poder suportar o peso que vem sobre os nossos ombros, para poder suportar o peso da terra que nos recai em cima. Mas precisa estar embriagado de quê? De vinho, de poesia, de música, de amor, de gratidão. A gente tem opção. Então, pode embriagar de vinho, de uísque, mas pode embriagar de amor, de fazer o bem, de poder ajudar, embriagar-se. E eu me embriago dessas coisas que eu estou fazendo aqui. É isso que me traz satisfação.
Gratidão. Baudelaire. Obrigado. Fico à Com disposição. você agora, Lu. Por favor. Gratidão, doutor José Mauro. Estava aqui pedindo a Rosa até mais tempo, porque foi uma grande aula, uma aula que a gente tem que rever. A domingueira fica gravada, né? E a gente vai rever, porque foram muitas informações preciosas, né, para as famílias e também para nós, né, os estudiosos das dependências, né, e que causam tanto sofrimento a essas famílias. Agradecer também a Lu Correia, né, pela espiritualidade tão linda. Sempre que a gente fala em Francisco de Assis, a gente fala com o coração, né, envolve a todos nós essa simplicidade divina. Gostaria de lembrar a todos que hoje, como a gente passou um pouco do horário, não vai ser possível a gente abrir os microfones, né, para as perguntas. O doutor José Mauro deixou o contato dele, as pessoas podem fazer perguntas diretamente a eles. Pode, à vontade. E os queridos que estão buscando grupos, que estão em sofrimento, que queriam dar uma palavrinha hoje, a Rosa, eu acho que postou no chat o telefone da federação, da FEAE. Então, entre em contato com a federação, busque um grupo, o grupo mais próximo, né, de você, ou online, né, pode ser online também, aqueles que não têm grupo próximo à sua região, ou no presencial. Tá? A FEAE está preparada para atendê-los. Falar de congresso, vamos falar bem rapidinho, né? Congresso Serra Negra, em maio de 2023. As inscrições, informações no site, tá, gente? congressoamorexigente.com.br ou então no site da federação também. Vamos convidar a nossa querida Lu Correia para a oração da serenidade e para encerrarmos, então, a reunião desta noite. Ok, estão me ouvindo? Sim. Sim. Muito bem, finalizando, né, essa Domingueira E, eu fico muito feliz de ter participado da minha primeira Domingueira E, já com essa chuva de conhecimento, agradecer também ao doutor José Mauro, né, também docente da Universidade do Rio de Janeiro, Federal do Rio de Janeiro, né, muito importante realmente esse tempo. E vamos então nos voltar ao nosso poder superior, convido a todos a voltar ao nosso poder superior, refletindo com carinho e sem resistência, para que vivamos inteiramente esta oração. Eu seguro minha mão na sua, uno meu coração ao seu, para que juntos possamos fazer aquilo que sozinho não consigo. Concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso, e sabedoria para distinguir uma das outras, força, fé e alegria. Muito obrigada. Estamos, né, também com o nosso grupo e espero muita energia positiva, muitas orações de vocês, tá? Um abraço a todos, muito feliz em participar. Gratidão. Tchau, tchau. Até a próxima Domingueira aí. Foi muito Até a próxima. Obrigada, Rosa, muito obrigada pelo convite. Boa noite. Boa noite. De boa, Lu Correia. Boa noite. Sucesso com o grupo. Amém. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Semana que vem, se Deus quiser. Boa noite.